Deus existe? Talvez esta pergunta já tomou um tempo da sua vida. Com certeza, em algum momento da sua vida você questionou a existência de Deus. Seja por motivo de dificuldades, catástrofes, fome, desigualdade ou qualquer outro assunto. Neste vídeo, vamos procurar fundamentos que, além da nossa fé, podem nos confortar com a existência de Deus. A Bíblia Sagrada é um dos livros mais conhecidos do mundo, sendo o livro mais traduzido em vários idiomas, como também o mais comercializado. Através da Bíblia, temos o conhecimento de Deus e é através desta escritura que nos deparamos com a magnitude de Deus e de todos os seus atributos. Logicamente, em diversas culturas e etnias, são apresentadas diversas formas de Deus. A Bíblia é uma antologia de textos religiosos ou escrituras sagradas para o cristianismo, o judaísmo, o samaritanismo e muitas outras religiões. Esses textos, originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego, incluem instruções históricas, poesias e profecias, entre outros gêneros literários. A coleção de materiais que são aceitos como parte da Bíblia por uma determinada tradição ou comunidade religiosa é chamada de cânone bíblico. Os textos religiosos foram compilados por diferentes comunidades religiosas em várias coleções oficiais. A mais antiga, chamada de Torá, em hebraico, e Pentateuco em grego, continha os primeiros 5 livros da Bíblia. A segunda parte, mais antiga, era uma coleção de histórias narrativas e profecias. A terceira coleção contém salmos, provérbios e histórias narrativas. A palavra Bíblia é derivada do termo grego, que significa os livros. A palavra, em si, tinha significado literal de rolo e passou a ser usada como a palavra comum para livro. É o diminutivo de papiro egípcio, possivelmente assim chamada a partir do nome do porto marítimo fenício Byblos, também conhecido como Gebal, de onde o papiro egípcio era exportado para a Grécia. A expressão em latim Bíblia Sacra, livros sagrados, foi traduzida do grego. O termo Bíblia, do latim medieval, é a abreviação de Bíblia Sacra, livro sagrado. Gradualmente passou a ser considerado um substantivo feminino singular em latim, medieval, e assim a palavra foi emprestada como singular para os vernáculos da Europa Ocidental. A Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. O primeiro, na versão aceita de forma geral por protestantes e judeus, apresenta a história do mundo, desde sua criação até os acontecimentos após a volta dos judeus do exílio babilônico, no século IV a.C. Os católicos e ortodoxos, por outro lado, têm um cano mais extenso, cobrindo até os Asmoneus do século II a.C. O Novo Testamento apresenta a história de Jesus Cristo e a pregação de seus ensinamentos durante sua vida e após a sua morte e ressurreição, no século I. A Bíblia não era dividida em capítulos até 1227, quando o cardeal os criou, e não apresentava versículos até ser dividida em 1551 por Robert Stephanus. A Bíblia Sagrada é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, dividida por capítulos, sendo 1189 capítulos e versículos em algumas traduções, 31.103, outras 31.104 versículos. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e o que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia também, de Gênesis a Apocalipse, é dividida em 7 dispensações, sendo elas a dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do milênio. É bem verdade que para acreditarmos no que a Bíblia apresenta, precisamos de fé. Mas isso não quer dizer que a fé
em lógica ou não contém fundamentos. A palavra fé vem do latim, que quer dizer aquilo que se considera verdadeiro, sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias religiosas, crença. Ao contrário de fideísmo, que significa doutrina teológica que, desprezando a razão, preconiza a existência de verdades absolutas fundamentadas na revelação particular. A fé, nós precisamos considerar verdadeiro, e para esse entendimento, necessitamos de uma base de fundamentos. Como saber que Deus é o certo? Como saber qual forma está correta? Como enxergar Deus além das nossas limitações? São diversas curiosidades a respeito deste assunto. Tentarei ser didático, respeitoso e o mais objetivo possível para melhor compreensão. Como saberemos se a Bíblia realmente é um livro confiável? Como sabereis se as histórias são verídicas? De que forma consigo provar o fato de todo o seu conteúdo ser divino? Haja visto, foi um livro escrito por homens. Então, em primeiro lugar, como acreditar na veracidade das Escrituras? Como se verifica a legitimidade de um manuscrito? Bom, a legitimidade de um manuscrito se confere e verifica nas comparações e contrastando com as cópias que foram recuperadas. É chamado de análise textual. Quanto mais cópias tiver, melhor poderá cruzar referências da escrita e descobrir se o que está escrito no original é historicamente correto. E quanto mais antigo for as cópias, mais veracidade são dadas às escritas. Por exemplo, dos livros antigos mais bem documentados em termos de cópias estas antes da invenção da imprensa, é a Ilíada de Homero, escrita grega, que atualmente contém 1565 cópias. Foi composta em 800 anos antes de Cristo, e existem cópias gregas de Ilíada de Homero datadas do século III depois de Cristo, uma média de 1100 anos entre a cópia encontrada nos tempos de hoje para a escrita original. Já a Bíblia Sagrada, até hoje, os arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos somente do Novo Testamento. É 4 vezes mais do que a Ilíada de Homero. Os primeiros fragmentos do Evangelho de João foram encontrados no Egito Antigo e são datados do século II depois de Cristo, menos de 30 anos da escrita original. As evidências históricas são tratadas um pouco diferente, como, por exemplo, a título de comparação, para que você possa compreender o que eu estou dizendo. O terceiro colocado, que contém mais cópias, é Sófocles, com mais de 100 cópias. Depois de Sófocles, vem as tetralogias de Platão, que é uma média de 7 cópias, e apenas 5 cópias de qualquer outro manuscrito, de Aristóteles ou de outro pensador da época. Há alguns estudiosos que vão dizer que Aristóteles tem entre 12 a 10 cópias de manuscrito. A quantidade de cópias passa confiança que o que foi escrito nos tempos de Jesus chegou até os dias atuais. Haja visto, há cópias o suficiente para comparações e análise. O Codex Alepo e o Códice de Leningrado eram as mais antigas cópias manuscritas completas do Antigo Testamento. No entanto, a descoberta de 500 manuscritos bíblicos que formam os Pergaminhos do Mar Morto, em 1947, no sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, levou a história dos manuscritos judaicos a um milênio antes, geralmente datados entre 150 a.C. e 70 depois de Cristo. Alguns são datados do século II a.C. Cerca de 220 desses manuscritos são referentes ao Antigo Testamento, com exemplares de cada livro canônico da Bíblia hebraica, com exceção do livro de Esté. Embora a maior parte seja fragmentária, notavelmente foram encontradas na Cisjordânia 2 rolos de pergaminho, contendo o livro de Isaías, um completo e o outro contendo 75% deste livro. Além dos 5.843 manuscritos do Novo Testamento em grego, podemos encontrar também 10.000 manuscritos em latim e
9.300 manuscritos em diversos outros idiomas antigos, incluindo siríaco, eslavo, gótico, copta e armênio. Por mais que a Bíblia muitas vezes tivesse sido perseguida na época, hoje conseguimos ter o maior número de manuscritos antigos do mundo, mesmo o papiro sendo na época caro e muito difícil de acesso. O que me parece é que alguém, um ser, queria que esta palavra chegasse até nós. Além das veracidades dos manuscritos, conseguimos provar a existência de Jesus Cristo por meio de outros escritores, historiadores, não convertidos que citam a Jesus, como por exemplo o próprio Flávio Joséfo, um escritor contemporâneo de Cristo, Tácito, Suetônio, que são dois autores romanos, em seus livros também citam a Jesus, como também no Talmude vai falar sobre Cristo. Bom, então já sabemos que os escritos são confiáveis. Agora, como isso prova a existência do Deus desta escritura? Seria Deus passivo de prova laboratorial? Com certeza não. Provas somente existem em um sistema formal. Por Deus não ser um número ou uma equação, não há possibilidade de comprovar da maneira tradicional. Por exemplo, os sentimentos são sensações que expõem nossa psique. Porém, não conseguimos levar a um laboratório e fazer análises através de equações. Para muitos, a prova de que algo exista é necessário se comprovar. Claro, se não estou vendo, ouvindo nem sentindo, logo não existe. Será? Na matemática e também em geometria, um teorema você pode comprovar através de equações e cálculos. Porém, o postulado ou axioma você não consegue provar. São coisas que você enunciam e fazem sentido, mas jamais há como provar como um teorema. Por exemplo, as paralelas. Se existissem duas linhas retas paralelas uma à outra com medidas infinitas, será que um dia elas se encontrariam? Como saber se estas retas se cruzariam ou não? Precisaria de uma régua do tamanho do infinito para comprovar este postulado. Isso apresenta algo que está acima da minha capacidade como ser humano de comprovar algo desta magnitude. Logo, compreendemos que desse conceito da matemática se encaixa perfeitamente no entendimento do ser humano a Deus, pois o Deus que é apresentado nas Escrituras é um Deus eterno, um Deus infinito. Se é infinito, logo não posso comprovar sua existência com equações, mas por ser infinito, consigo enunciar como um postulado, algo que está além da minha capacidade de comprovação. Se Deus pudesse ser comprovado dentro das limitações humanas através de equações, ele não seria Deus. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Salmos 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Se Deus existe, quem o criou? Quando foi formado? Muitos se baseiam em um Deus que foi criado e não um Deus criador. Deus sendo um ser infinito, tudo foi criado a partir dele. Quando estudamos a natureza, contemplamos a marca registrada de Deus em tudo. Vamos refletir nos processos naturais e as leis da natureza. As leis são a base para que todo o processo natural funcione. As leis da natureza não mudam, portanto, uma das características delas é serem imutáveis. Imutável é uma marca de Deus. Veja Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Veja também Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Não são palpáveis. Elas são transcendentais.
é outra marca de Deus. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. 2 Coríntios 3:17 e 18. Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja que o Senhor Deus, como Criador de tudo, deixa sua marca registrada na sua criação. Vejamos as divisões da natureza de uma forma geral. Vejamos o tempo. Está constituído em 3 etapas: passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço tem a largura, altura e profundidade. 3 em 1. A base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. O estado básico da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Na música vemos melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. No universo existem 3 forças, 3 partículas subatômicas, 3 partículas atômicas. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? E se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas? A gravidade é necessariamente tão forte quanto precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem um propósito estabelecido? A precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Veja a assinatura do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, expresso em toda a natureza, desde a sua forma mais singela até a mais complexa. Deus é princípio e fim, pois estava no começo e estará no fim. Em resumo, o mundo se resume em 3: matéria, tempo e espaço. 3 em 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Jesus foi a expressão máxima de Deus que viveu nessa terra. Através da sua palavra e ensinamentos, encontramos a Deus e o conhecemos. A expansão do cristianismo é algo bem complexo, quase um mistério na história. Como um culto estrangeiro e plebeu consegue subir os rankings do Império Romano, converter uma elite orgulhosamente pagã, helenística e multicultural em apenas 3 séculos, a ponto de destruir a síntese cultural helenística junto com tradição antiguíssima do politeísmo no Mediterrâneo, que era a essência cultural do Império. João 14:9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? A Bíblia é um manual para aquele que deseja conhecer a Deus e viver a sua vontade. Ela está repleta de testemunhos, milagres sobrenaturais e vivências únicas que nos traz entendimento sobre Deus. Homens e mulheres durante a história morreram, sofreram e foram perseguidos por causa do Evangelho. O que leva ao ser humano defender uma mentira que custaria sua vida? Será se realmente as pessoas estariam dispostas a sofrer, morrer por uma mentira? Ou elas foram tão impactadas por Jesus e o Evangelho que nem mesmo a morte lhe fizeram negar a sua existência? Freud, um homem que marcou história sendo o pai da psicanálise, vai dizer que a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como ópio, contra a miséria e o sofrimento da existência humana.
Na fala de Freud, ele deixa claro que a crença de um Deus vem da carência da humanidade como um vazio que precisa ser preenchido por alguma coisa, no lugar da miséria e sofrimento. Utilizando a mesma linha de pensamento de Freud, me parece ainda mais vantajoso não idealizar Deus nenhum, pois não ter um Deus superior, não necessito prestar contas do que faço com ninguém. Minha vida se torna menos responsabilizada com os meus atos. Já que não há um Deus, não preciso depender de um ser para alguma coisa. Freud tenta fixar a crença somente à necessidade de ajuda. Nesse ponto de vista, colocando Deus apenas como alguém que supre o que eu preciso e nada mais do que isso. Quando se baseia a fé de alguém em Deus, como sendo algo meramente por necessidade, também posso usar essa lógica para o ateísmo, pois considerando Freud e sua fala, poderia afirmar que a não crença também é fugir de ser responsabilizado por algo, e assim ter realmente uma vida contextualizada somente naquilo que penso. Vou dar um rápido exemplo sobre o que estou falando. Nesta contextualização, o ateísmo se torna atrativo, assim como um filho adolescente que está em casa sozinho. Os seus pais viajaram e ele se sente o dono da casa, podendo assim fazer o que bem entender. Haja visto, sem uma supervisão ou responsabilidade, não há necessidade de eu me preocupar com nada do que eu faça ou deixe de fazer. O que a filosofia acha sobre a existência de Deus? Há 3 embasamentos na filosofia que defendem a existência de Deus, sendo elas físico-teleológica, cosmológica e ontológica. A ideia da físico-teleológica define que todo objeto tem uma finalidade, um propósito. Por exemplo, um martelo tem uma finalidade ao trabalho, de bater em determinado lugar e objeto. Aristóteles defende também que o ser humano tem uma finalidade. Vejamos que pela complexidade do ser humano, de como tudo funciona perfeitamente, batimentos cardíacos, respiração, sangue, funcionamento do cérebro, é tão complexo que para tudo isso ser formado de uma forma totalmente aleatória, necessita de mais fé do que acreditar que uma inteligência soberana arquitetou tudo isso. Para defender a hipótese de que algo do nada se formou, por exemplo, por nenhum motivo ou razão, e de que uma explosão criou toda uma complexidade que existe hoje, é o mesmo que acreditar que através de uma explosão de uma gráfica foi criado um dicionário perfeitamente escrito e formado. Como falei antes, as leis do universo não mudam, e por isso não vemos acontecer na atualidade do nada aparecer algo, formar ou até mesmo passar a existir. A cosmológica parte do ponto de causa e efeito. Se voltarmos até o ponto inicial de tudo, o que tinha antes disso? O que existia antes do famoso Big Bang? O que dá origem ao movimento de causa de todo o universo, inclusive do mundo? Essa visão me faz entender que existe algo ou alguém que deu origem a tudo e que não foi causado por nada. Já no argumento ontológico, fala que se você pensa em um ser perfeito, o mais perfeito que existe, se você pode pensar, logo, esse ser tem que existir, pois se ele não existe, há outro ser que é perfeito e existe, pois se eu penso na perfeição e ela não existe, logo ela se torna imperfeita. Então, temos a ideia de perfeição pelo fato de realmente existir esse ser perfeito. Basicamente, a existência é provada na experiência. Se algo existe, é porque de fato foi experimentado por algo ou alguém. Sendo assim, de nenhum modo alguém pode afirmar que não exista Deus, se não o tiver experiência. Você pode até dizer que a crença em Deus se baseia em falta de entendimento, ou até mesmo inteligência. Porém, vemos diversas pessoas que acreditaram na existência de Deus e foram pessoas extraordinárias no campo da inteligência. Como, por exemplo, C.S. Lewis, escritor de Oxford, ateu que se converte ao cristianismo. Também vemos nesta lista Isaac Newton, descobridor de como funciona a lei da gravidade. Também vemos Blaise Pascal, grande matemático. Louis Pasteur descobriu a pasteurização
entre tantos outros pensadores, matemáticos, filósofos e doutores. Afirmar que existe um Deus não é falta de inteligência. Haja visto, a fé e a razão podem andar lado a lado, não em lados separados. Pois razão não quer dizer que não tenha fé. Diversas pessoas, ao decorrer da história, acreditaram em Deus e tiveram experiências com ele. Descartes, certa feita, vai falar que o homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em algo. A descrença nem sempre se baseia em raiva, fúria, desentendimento. Às vezes somente a curiosidade nos leva a querer saber mais. E isso não seria diferente referente a crer na existência de Deus. Venho com o intuito de trazer esperança a você que está fraco na fé, que procura sentir Deus, procura respostas sobre tantas coisas e no final de tudo sempre termina em Deus. Não sei o que a vida lhe fez ou o que você passou, mas tenha certeza que Deus te ama e a sua palavra está aí para mostrar o seu amor, apresentar esse Deus, Criador de tudo e que deseja se relacionar com a sua criatura. Se de fato toda esta argumentação não te fez parar para refletir sobre a existência de Deus e você não está convencido disso, espero que você um dia tenha experiência e possa provar do que é ser filho de Deus. Não há comprovações científicas que provam que Deus não exista. Termino o vídeo com uma história de Billy Graham, um pregador americano. Um dia uma emissora de TV foi fazer uma reportagem em sua casa e lhe fazer uma entrevista. E a repórter lhe fez uma pergunta direta e objetiva. Billy, Deus existe? E ele respondeu, claro que existe. Acabei de falar com ele. Experimente Deus e tenha uma vida recheada de bênçãos e que o seu amor lhe envolva e lhe incentive a estar mais perto dele. Deus te abençoe.